Olá, caros alunos. Espero que todos estejam bem. Ah, Aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Gilmar e trabalho com a disciplina de filosofia da ciência e filosofia da tecnologia. Então, as atividades agora remotas, eu estou gravando uma série de vídeos para explicar um pouco a sequência das disciplinas. Então, eu passei já algumas atividades relacionadas ao pensamento de um autor norte-americano chamado Andrei Finberg, num livro Entre a Razão e a Experiência, onde ele traz uma abordagem a respeito da tecnologia. E agora eu resolvi, digamos assim, mudar um pouquinho a estratégia para esse período para a gente conseguir ter uma visão mais ampla, mais panorâmica a respeito da tecnologia e acredito que seja mais adequado para esse momento, para essas estratégias que nós estamos adotando. Então, a partir de hoje, na sequência, nós estaremos trabalhando com este textinho aqui, do professor Alberto Cupani, chamado Filosofia da Tecnologia, um convite, que é algo mais introdutório, que é algo que os acadêmicos vão conseguir trabalhar de uma forma mais adequada, acredito eu. Então, no primeiro capítulo, a gente vai, na aula de hoje, ou na conversa de hoje, a gente vai tratar da filosofia da tecnologia como sendo o quê? Como sendo um objeto de estudo que já, embora seja uma disciplina antiga, digamos assim, de reflexão da filosofia, vários autores já trabalham com a temática da técnica, da tecnologia, ela é ainda, enquanto disciplina, ela é uma disciplina muito recente. Então, tanto é que no Brasil a filosofia da tecnologia não desperta muito interesse ainda, ou seja, ela está numa fase inicial, está numa fase introdutória. Porém, ela é importante, ela traz questões filosóficas importantes, por quê? Porque a tecnologia ela é uma realidade complexa, ou seja, ao longo, digamos assim, das nossas aulas, dos nossos cursos, eu tentarei demonstrar, digamos assim, que não é fácil trazer, digamos assim, um entendimento adequado, totalmente unânime a respeito disso. Por quê? Porque a tecnologia ela é uma parte notória, ela é uma parte constituinte do mundo contemporâneo. Um exemplo disso é a forma como que nós estamos nos relacionando a partir de hoje. Então, o filosofar começa, de um modo especial, sempre associado a uma espécie de pergunta. E a pergunta mais básica, a pergunta que todo mundo se faz é o que é tecnologia? Ou seja, professor, então vamos estudar tecnologia. A primeira pergunta a ser respondida é basicamente o que é a tecnologia. Então, um autor norte-americano chamado Andrei Mitchell, que vai apresentar, digamos assim, algumas formas de manifestação dessa tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela é multifacetada, ela é plural, ela é complexa, e essa complexidade se dá justamente o quê? Na forma de relação. Então, a forma mais básica, mais elementar de nós entendermos a tecnologia, talvez fosse a primeira forma, seria compreendermos a tecnologia enquanto objeto, ou seja, artefatos, dispositivos, objetos tecnológicos que fazem parte da nossa vida, seja desde um objeto simples, como aqueles que nós utilizamos no nosso dia a dia, como uma televisão, como uma lâmpada, como um telefone, até objetos mais complexos, como uma aeronave, como um sistema de comunicação, como um satélite, como um ônibus espacial e assim sucessivamente. Mas nós temos que ter ciência de que nós estamos inseridos em uma realidade tecnológica. Tudo aquilo que basicamente que nos cerca é uma realidade tecnológica. Então, a tecnologia se manifesta como objetos. A tecnologia se manifesta também, segunda forma, como procedimentos, ou seja, são procedimentos, são sistemas, são modos como que nós fazemos e lidamos com essa situação. Então, a tecnologia como um procedimento, ou seja, o distanciamento social ocasionado pela pandemia não deixa de ser uma espécie de tecnologia social. Um procedimento médico, um procedimento cirúrgico, um procedimento, digamos assim, que envolva
as telecomunicações, o saber utilizar adequadamente uma tecnologia é, acima de tudo, uma espécie, uma tipificação de procedimento. Então, a tecnologia ela é um procedimento, ainda ela a terceira forma seria um conhecimento, existe um conhecimento tecnológico, e a quarta forma de nós compreendermos a manifestação da tecnologia seria como volição, ou seja, como um desejo que o ser humano tem a partir, digamos assim, desses artefatos e dispositivos tecnológicos. Um desejo de poder, um desejo de controle do próprio homem e da própria natureza. Então, nesse textinho aqui, o professor Alberto Cupani, ele escreve o seguinte, então, por outra parte, a nossa referência geral por coisas e modos de agir eficientes e rápidos, a nossa inclinação a economizar tempo e esforço, a nossa frequente preocupação em controlar o futuro e a crescente propensão a nos programarmos para o que possamos fazer, indicam que estamos irrefletidamente e adotamos de modo irrefletido uma atitude, uma mentalidade tecnológica. Ou seja, nós vamos incorporando uma própria mentalidade tecnológica no sentido que precisamos economizar tempo e esforço, precisamos tentar controlar o futuro, precisamos ser mais eficientes, eu preciso me programar o que eu irei fazer e como eu irei fazer. Então, isso já são elementos, são reflexos de uma atitude tecnológica ou até mesmo de uma mentalidade tecnológica que nós vamos incorporando. Então, de um modo geral, a tecnologia, e isso é apenas para apresentar que ela se apresenta de uma forma polifacetada, ou seja, ela tem muitas faces, seja como objetos ou conjuntos de objetos, seja como sistemas, os sistemas tecnológicos, os processos, os modos de proceder, e até mesmo como uma mentalidade. Então, nesse sentido, a tecnologia ela é polifacetada, ela é plural, ela é múltipla, não tem a tecnologia, mas temos uma pluralidade de manifestações, de formas, de procedimentos tecnológicos. E dentro dessa forma de manifestação, ela pode ser considerada o quê? Às vezes positiva, benéfica, outras vezes negativa, maléfica, nociva. Ou seja, a tecnologia ela está recheada de um cenário de ambiguidades, ou seja, temos ambiguidades técnicas, ou seja, nós não podemos ser ingênuos e dizer que toda a tecnologia que ela aparece, ela é benéfica, ela é produtiva, ela melhora a vida do homem. Não, de um modo geral, a gente precisa ser cauteloso e também não poderíamos ser extremamente pessimistas, dizendo que a tecnologia só trouxe implicações negativas para o homem, para o meio ambiente. Não, a tecnologia é uma realidade plural, complexa, multifacetada, mas ao mesmo tempo ambígua, ou seja, ao mesmo tempo que ela produz melhorias significativas, aumentando a expectativa de vida, por exemplo, ela tem um aspecto ambíguo que ela provoca o quê? A poluição do meio ambiente, muitas vezes a própria alienação do homem, entre outros aspectos. Então, uma análise filosófica sobre a tecnologia tenta fazer o quê? Compreender um pouco dessa realidade complexa da qual nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, de modo evidente, tudo ou quase tudo que nos referimos ao falamos de uma tecnologia tem alguma vinculação com o que denominamos de técnica. E aqui é uma discussão bastante interessante dentro da disciplina de filosofia da ciência, de filosofia da tecnologia, que é a tentativa de você caracterizar a tecnologia a partir do quê? A partir da etimologia, ou seja, tecne é um tipo de saber, é um tipo de conhecimento, envolve um tipo de habilidades, por exemplo. Muito se fala, por exemplo, os próprios filósofos gregos, Aristóteles, por exemplo, tem uma reflexão sobre a tecne que é um saber, quase que um saber fazer. Então, nós poderíamos falar de uma técnica ainda pré-científica, ou seja, no sentido de técnica, é um conjunto de habilidades que não envolve ou que não requer necessariamente o embasamento de um conhecimento científico. Nós podemos fazer o quê? Um conjunto de técnicas de fazer pão, o pão artesanal,
de desenvolver artefatos dispositivos do artesanato. Por exemplo, então nós podemos falar do pão que nossas mães, nossos avós fizeram e o transcorrer da humanidade fez, versus o quê? Versus as comidas enlatadas e processadas ou ultraprocessadas que nós encontramos nas gôndolas do supermercado. Ou seja, é uma técnica que é um saber fazer que veio sendo passado de geração em geração contra um estudo bastante criterioso que envolve ciência, envolve química, envolve a produção de elementos que conseguem fazer o quê? Conseguem preservar alguns alimentos em prateleiras de supermercados, sendo eles pré-cozidos ou não, e assim sucessivamente. Nós temos o quê? Utensílios como uma carroça que foi produzida já desde as primeiras civilizações até sistemas modernos de transporte, como caminhão, como trem, como avião, ou seja, são formas diferentes, ou seja, parece haver uma diferença significativa entre a técnica, que é esse conjunto de habilidades pré-científicas, versus a tecnologia que envolve a incorporação de um saber científico. Então, isso seria apenas uma tentativa de apresentar o problema. De um modo geral, os teóricos da filosofia da tecnologia tendem a associar tecnologia com essa participação do conhecimento científico, com esse vínculo do saber científico. Principalmente depois de que essa disciplina se tornou uma disciplina mais institucionalizada. Então, será que técnica e tecnologia seriam a mesma coisa? Num primeiro momento aqui, eu diria que não são a mesma coisa. Por quê? Porque haveriam algumas especificidades que poderiam ser identificadas em cada uma dessas áreas. Haveria alguma coisa em comum? Sim, haveria coisas em comum. Ao mesmo tempo que a gente pode colocar diferenças entre elas, nós podemos estabelecer algumas similaridades. Então, elas são dotadas tanto de especificidades, técnica e tecnologia se referem a coisas distintas, mas também tem algumas especificidades entre elas. Então, vamos lá. Poderíamos dizer que ambas são manifestações da capacidade humana de fazer coisas. Tanto a técnica quanto a tecnologia são formas, são modos, são procedimentos através dos quais nós fazemos coisas. Então, técnica e tecnologia são capacidades, são formas que nós, seres humanos, encontramos para realizar e solucionar problemas. Que tipo de problemas? Aqui caracterizamos esses problemas como sendo problemas pragmáticos, ou seja, problemas que afetam o homem a partir de uma necessidade ou até mesmo a partir de um desejo. Ou seja, a partir de um desejo que desejamos ter, por exemplo, mais conforto, melhor qualidade de vida e assim sucessivamente. Outro aspecto, digamos assim, presente em ambas, que são manifestações de um saber, ou seja, elas envolvem um tipo de saber, elas envolvem um tipo de conhecimento. Não são atividades realizadas ao mero acaso, não são atividades espontaneístas. Há uma espécie de instrução, há uma espécie de treinamento, tanto na técnica, você aprende a fazer um pão, você aprende a cultivar uma terra, você aprende a plantar uma semente, você aprende a colher, você aprende a pescar. Assim como você aprende a fazer o quê? Você aprende a desenvolver um artefato mais sofisticado, você passa por um processo de iniciação científica e tecnológica. Por quê? Porque ambos são tipos de saberes. Tipos de saberes que têm como principal finalidade criar artefatos, ou seja, criar algo que é artificial, ou seja, algo que é produto de uma arte, ou seja, o artificial aqui, em filosofia da tecnologia, quer dizer aquilo que não é natural, ou seja, aquilo que passou por um processo de transformação, de ressignificação. Era natural, mas passa a ser considerado artificial. Por quê? Porque ganha novas funcionalidades. E, acima de tudo, outro aspecto comum é que ambas envolvem uma espécie de saber fazer, ou seja, ambas, tanto a técnica quanto a tecnologia, elas não são meramente um conhecimento teórico, elas não são apenas um conhecimento contemplativo. Elas são formas de você fazer o quê? De saber fazer. Ou você sabe fazer um pão, ou você não sabe.
Ou você sabe pescar, ou você não sabe. Ou você sabe utilizar adequadamente os recursos tecnológicos, você sabe programar, por exemplo, seu dispositivo, sua televisão, ou você não sabe. Então, elas fazem uma relação direta com um saber fazer. Elas estão relacionadas a essa forma de lidar com a própria natureza. Então, a técnica, e agora algumas especificidades, então. A técnica tradicional ela está baseada num conhecimento empírico, ou seja, é um saber fazer literalmente, é um saber socialmente moldado, é um saber que ele é passado através do quê? Através de um conjunto de habilidades que são adquiridas através de um treinamento, através de uma formação. Então, antigamente, por exemplo, se você quisesse aprender a bordar, você precisava fazer o quê? Você precisava frequentar algumas pessoas que detinham essas habilidades, principalmente nossas mães ou avós, que ensinavam essas técnicas para as filhas, para as pessoas interessadas em aprender o bordado. Então, ele é um produto que é socialmente moldado, ou seja, algumas comunidades, alguns locais possuem o quê? Possuem maior habilidade para o quê? Para o bordado, maior habilidade para a música, maior habilidade para um conjunto específico de situações. Já a tecnologia, ela está relacionada diretamente com a ciência. Então, alguns elementos associados a isso, eles são o quê? Eles são distintos. Por quê? Porque a ciência ela possui um caráter de universalidade. Então, o saber, o conhecimento tecnológico, ele tende a ser o quê? Ele tende a ser mais universal, ou seja, a forma de um transistor funcionar ou uma condução elétrica, ela é a mesma aqui em Guarapuava como que é nos Estados Unidos, no Japão, na China. Ou seja, algumas técnicas elas são o quê? Elas são universais, ou seja, elas precisam respeitar um conjunto de regras e procedimentos. Por quê? Porque são baseadas no conhecimento científico. Bom, então aqui nesse primeiro momento apenas para ressaltar para vocês que a tecnologia é uma realidade complexa. Nós veremos que existem diferentes abordagens, diferentes vieses que podem ser adotados para dar conta destes elementos, ok? Então vamos lá. Algumas definições. Como que nós poderíamos definir o que é tecnologia? Como que os filósofos, como que os pensadores definiram a tecnologia? Então, na sequência, eu vou trazer algumas definições das mais comuns, digamos assim, apresentadas por alguns desses estudiosos da tecnologia. Eu começo com uma definição do Carl Mitchell, é um filósofo norte-americano, ainda vivo. Boa parte dos pensadores aqui que serão trazidos nessa discussão, eles são vivos ou faleceram recentemente. Mitchell ele compreende a tecnologia como a fabricação e o uso de artefatos, ou seja, por tecnologia entende-se então esse processo que envolve desde a concepção, que artefato, que dispositivo a gente quer fabricar, e a fabricação é um elemento importante, mas logo em seguida vem o uso, ou seja, como que nós podemos e como que nós devemos utilizar esses artefatos e dispositivos para fazer com que eles atinjam as suas determinadas finalidades e consigam desempenhar adequadamente as suas funções. Então, primeira definição do Mitchell, fabricação e uso de artefatos. Uma outra definição de um pensador polonês chamado Skolimowski, que ele diz, olha, o que é tecnologia? Uma forma de conhecimento humano interessada a criar uma realidade conforme nossos propósitos. Ou seja, o que é a tecnologia? Então, é um conhecimento humano, é uma espécie de saber humano que está voltada, que está direcionada a fazer o quê? A criar uma realidade de acordo com os nossos propósitos. Ou seja, tudo aquilo que nós desenvolvemos
de acordo para atender nossos desejos, para atender nossas necessidades, para captar nossas ambições, seria, desde que estivesse fundamentado em um conhecimento que não fosse meramente ocasional, seria considerado tecnologia. Então, o Skolimowski ele vai dizer que é uma forma de conhecimento direcionada a construir uma realidade que nós queremos. Ah, professor, então se a gente quiser construir uma outra realidade, a gente pode? Sem sombra de dúvidas, a resposta é sim. Por quê? Voltamos lá no começo dessa fala. A tecnologia ela é múltipla. A tecnologia ela não possui uma única forma de compreensão e um único desdobramento. Ou seja, a tecnologia ela é plural. Um outro pensador norte-americano, um antropólogo chamado Jarvis, ele diz que a tecnologia é o conhecimento que funciona, é um know-how, ou seja, é uma espécie de saber fazer. Então, nada adiantaria nós termos tecnologia se ela não fosse funcional. Ou seja, uma tecnologia que não funciona, na concepção de Jarvis, não é tecnologia. Ou seja, tecnologia somente ganha esse status, ela é assim compreendida, por quê? Porque ela envolve necessariamente algo funcional. Se funciona é tecnologia, se não funciona já perderia, digamos assim, a sua capacidade. Um outro teórico também norte-americano chamado Frederic Ferrer, ele vai dizer que tecnologia não seria outra coisa senão uma implementação prática da inteligência. Ou seja, é uma tentativa de implementar praticamente a nossa inteligência. Nós somos seres inteligentes por quê? Porque nós fazemos coisas. Nós conseguimos administrar, nós conseguimos transformar a natureza que nos cerca. Então, tecnologia seria essa espécie de inteligência prática para modelar, criar e reestruturar o mundo que está à nossa volta. Outro teórico também norte-americano, chamado Joseph Pitt, vai dizer tecnologia é a humanidade trabalhando, ou seja, ele tem uma concepção mais vasta, mais teórica em relação a isso. Ou seja, a forma como a humanidade vai procedendo, vai evoluindo, vai trabalhando, é tecnologia. Um outro teórico, desta vez um teórico alemão chamado Martin Heidegger, uma das grandes referências, um dos grandes clássicos dentro dessa área, vai dizer: olha, a tecnologia poderia ser entendida como a colocação da natureza à disposição do homem como recurso. Ou seja, aqui ele tem uma concepção bastante interessante que evita compreender a tecnologia a partir de um ponto de vista instrumental e a partir de um ponto de vista antropológico, poderíamos dizer. Ou seja, é uma abordagem muito mais fenomenológica a respeito da própria tecnologia, que tenta compreender a relação do homem com a própria técnica. Mas é uma forma bastante legal, bastante interessante para aqueles que quiserem estudar e desenvolver uma abordagem distinta, fugindo principalmente do viés pragmático e utilitário da tecnologia. Uma outra definição pode ser extraída de um teórico argentino que infelizmente faleceu no começo, agora no mês de fevereiro, chamado Mário Bung. Que Bung diz, olha, com tecnologia nós podemos entender o campo do conhecimento relativo ao projeto, a projeção de artefatos e a planificação de sua realização, operação, ajustamento, manutenção e monitoramento à luz do conhecimento científico. Ou seja, Bung ele parte do princípio de que tecnologia seria ciência aplicada. E tecnologia sendo ciência aplicada, ela seria compreendida como o quê? Como a projeção, a criação de artefatos e dispositivos, tendo como pano de fundo justamente o quê? Um embasamento científico, ou seja, tanto a projeção, depois os ajustes, a manutenção, o monitoramento disso seria dada à luz da própria ciência. Então aqui teríamos uma definição de que tecnologia seria basicamente ciência aplicada. Eu tenho algumas... não concordo muito com essa definição, tem alguns poréns em relação às outras também, mas essa aqui do Bung é bastante problemática. Mais para frente a gente vai se dedicar um pouquinho mais a ela. E por fim não, a gente poderia apresentar ainda uma definição
de um outro autor, também norte-americano, chamado Albert Borgman, que ele fala sobre tecnologia como o modo da vida próprio da modernidade, ou seja, aqui nós temos uma concepção fenomenológica que diz que a tecnologia é uma forma de vida que nós encontramos, assim como o homem primitivo, o homem medieval, ou o homem do início da Idade Moderna vivia. A tecnologia é uma forma encontrada pelo homem, desenvolvida, que marca, acima de tudo, uma forma de vida que é básica, que é fundamental, que é específica deste nosso tempo. Ou seja, a tecnologia ela, é um elemento constitutivo da vida atual, da vida moderna, da vida contemporânea na qual nós estamos inseridos. E aí teremos uma outra definição que é dada por um pensador francês chamado Jacques Ellul, que entende a tecnologia como a totalidade dos métodos a que se chega racionalmente e que tem eficiência absoluta para um dado estágio de desenvolvimento em todo o campo da atividade humana. Ou seja, o Jacques Ellul aqui ele tem uma concepção um tanto quanto cautelosa, para não dizer pessimista, em relação à tecnologia. Então, ele tem uma concepção de que a tecnologia ela pode ser autônoma, ela pode ser independente, e isso ela precisaria ser revista com bastante cautela em relação a isso. E, por fim, teríamos a definição de tecnologia dada pelo Finberg. O Finberg a gente já estudou, nós já dedicamos, digamos assim, uma reflexão bastante sistemática a respeito dele, que diz que a tecnologia seria uma estrutura material da modernidade, ou seja, a tecnologia forneceria as condições materiais para essa ideia de modernidade. Então, o que nós vemos nesse primeiro momento aqui, o que vocês precisam entender é que, olha, a tecnologia ela é polissêmica, ou seja, ela tem várias formas de se expressar e há vários conceitos, há várias abordagens que nós podemos caracterizá-las. Então, à medida que a gente decide estudar, que a gente decide tentar falar até mesmo sobre a tecnologia, nós teremos que ver, mais ou menos em qual linha, por qual linha, qual é o meu referencial? Eu parto da onde? Eu parto de qual concepção de tecnologia para que a gente pudesse fazer o quê? Falar a mesma linguagem. Porque muitas vezes a tecnologia é um tema tão amplo, tão vasto, que tudo acaba caindo, digamos assim, dentro desse conceito de tecnologia. E quando que ele consegue abarcar essa pluralidade de coisas, na maioria das vezes aí está, digamos assim, um grande problema, um grande dilema para nós conseguirmos entender, basicamente é isso. Mas então, nesse momento eu sugiro que vocês retornem ao texto do professor Alberto Cupani, que é um texto bastante claro, para que vocês possam tirar, digamos assim, algumas das suas dúvidas em relação a isso. Ainda falando sobre as dimensões da tecnologia, eu retorno aqui apenas aquelas dimensões que eu citei logo no começo da fala, ou seja, que a tecnologia, segundo Mitchell, e reproduzida também pelo professor Alberto Cupani, elas podem se manifestar de diferentes formas. Então, a tecnologia se manifesta como objeto, como conhecimento, como uma atividade, como evolução. Como objeto, o que seria? Todos os objetos materiais fabricados pelo homem cuja função depende de uma específica materialidade enquanto tal. Ou seja, artefatos, dispositivos, sistemas que são desenvolvidos e que têm uma determinada funcionalidade. Então, esse objeto aqui é um objeto tecnológico. Por quê? Porque ele foi fabricado pelo homem e tem uma função, ou seja, ser um recipiente que é possível acomodar líquidos, sejam eles potáveis ou não. Ou seja, ele foi criado, foi desenvolvido e tem uma determinada funcionalidade. Isso a gente poderia pegar todos os demais objetos talvez mais simples, como esta caneta, como um próprio livro. O livro também é um objeto, também é um artefato tecnológico, ele foi criado pelo homem, foi fabricado pelo homem, mas com uma finalidade
específica que também depende, digamos, de uma habilidade do usuário em desfrutar utilizar de uma forma adequada esses artefatos. A tecnologia é um conhecimento, e aqui temos alguns aspectos interessantes, porque é um conhecimento porque não se reduz à ideia de ciência aplicada, ou seja, a tecnologia parece ser algo mais do que pegar as teorias científicas e fazer uma aplicação imediata. Por quê? Porque nem tudo aquilo que é produzido pela ciência é transformado em tecnologia. A ciência, na maioria das vezes, é muito teórica, muito abstrata, então as próprias teorias científicas que possuem alguma aplicabilidade na tecnologia, elas precisam ser decodificadas, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser traduzidas em princípios operacionais. A tecnologia é um conhecimento também, por quê? Porque envolve habilidades sensório-motoras, é preciso saber lidar com a tecnologia, ou seja, não é um saber meramente contemplativo, não é um saber meramente especulativo. Eu preciso saber, por exemplo, utilizar adequadamente, quer seja a minha cafeteira, minha máquina de lavar roupa, o computador, o smartphone, a televisão. Eu preciso saber e conhecer minimamente como que eu devo dirigir o carro. Ou seja, pressupõe um conhecimento e um conjunto de habilidades sensório-motoras, ou seja, há uma interação entre o agente e a própria tecnologia. É um conhecimento também porque possui máximas técnicas, regras tecnológicas, teorias tecnológicas. Isso a gente pode ver, nós veremos um pouco mais adiante. Então, é um conhecimento, então, é um objeto, é um conhecimento. Terceiro, é uma atividade. Por que é uma atividade? Porque pressupõe adquirir uma habilidade, ou seja, é uma atividade porque você precisa inventar, você precisa criar, você precisa projetar, você precisa operar, manter, dar assistência técnica aos artefatos e aos dispositivos. Então, é uma habilidade, por quê? Porque precisa ser feita, ser desenvolvida. E na maioria das vezes é uma atividade que envolve o quê? Um aspecto criativo e inventivo. A tecnologia, o legal, o interessante da tecnologia é que ela sempre vai produzir novidades. A tecnologia depende muito, digamos assim, desse aspecto novo, inventivo, criativo. Além disso, a tecnologia pressupõe uso. A tecnologia, não existe tecnologia que não é utilizada. A tecnologia ela é criada, ela é desenvolvida, por quê? Porque ela tem, acima de tudo, uma utilidade. Ela se apresenta como necessária, como útil, como disponível. E essa obtenção, tudo nos leva a pensar no quê? A pensar em uma atividade, por quê? Porque essa atividade ela tem como pano de fundo um ideal de eficácia e eficiência. Ou seja, a tecnologia ela tende a ser cada vez mais eficiente. Então, há uma busca constante pela eficiência. Há uma busca, por exemplo, de desenvolvermos artefatos e dispositivos cada vez mais eficientes. Então, é um objeto, é um conhecimento, é uma atividade e agora é uma volição, ou seja, a tecnologia com uma vontade, como uma investida em sobreviver. Ou seja, nós estamos hoje no meio de uma pandemia e a resposta que está sendo buscada para a gente sair dessa pandemia é uma resposta tecnológica. Nós estamos tentando criar o quê? Uma vacina que nos permita voltar ao antigo normal ou a constituir uma nova normalidade. Ou seja, é uma investida. Por quê? Porque nós temos vontade, nós precisamos, nós não queremos mais perder nossos amigos, nossos colegas, nossos entes queridos, nossos conhecidos por um vírus. Então, a resposta a esse vírus ela é dada pelo quê? Por uma tecnologia que envolve, acima de tudo, uma vontade. Nós temos esse desejo. É uma vontade de poder também, ou seja, quanto mais tecnologia, mais nós podemos fazer o quê? Ter poder sobre outras pessoas, sobre um grupo de pessoas, sobre o modo de pensar, o condicionamento de pessoas. Então, a tecnologia ela
tem essa vontade de poder. Ela tem uma vontade de liberdade também. Ou seja, a tecnologia ela fornece essa capacidade, por exemplo, de você conversar com pessoas que talvez estão do outro lado do mundo, de você poder viajar o mundo, digamos assim, de uma forma cada vez mais o quê? Mais eficiente, ou seja a eficiência entendida como mais rápida, uma relação melhor entre custos e benefícios, entre outros aspectos. Então, aqui tem essa questão da volição, que é uma vontade. E, acima de tudo, nós poderíamos dizer que trata-se também do aspecto mais subjetivo da relação indivíduo e artefato. Ou seja, muitos artefatos e muitos dispositivos nos seduzem, ou seja, nossa, como que eu gostaria de ter aquele artefato tecnológico? Ou seja, os artefatos tecnológicos eles têm esse poder da sedução, ou seja, eles despertam em nós esse desejo, essa vontade de querer ter aquele artefato, aquele dispositivo, estar de posse do mesmo. Então isso pode ser através do quê? Através do smartphone, através de N questões. Nós desejamos inúmeras coisas, então essas coisas elas estariam a nosso alcance, ok? Então, aqui nós poderíamos pensar também, por que filosofar sobre a tecnologia, então? Aqui eu apresentei rapidamente uma complexidade, que tem diferentes definições, que ela se mostra de diferentes formas, mas então, por que vamos filosofar sobre tecnologia? Porque simplesmente ela desperta inúmeras questões, e aqui a gente pode trabalhar em um conjunto específico de questões. Questões ontológicas, ou seja, questões que dizem respeito ao ente, aquilo que dá identidade, ou seja, ela é uma coisa, o que a tecnologia é? Ela é uma coisa, ela é um processo, ou o quê? Como que nós poderíamos caracterizar? A tecnologia ela trata-se de algo real ou apenas de uma noção com que pensamos um conjunto de objetos, atividades e eventos? Há uma relação essencial entre técnica e tecnologia? Como se diferencia aquilo que nós chamamos de natural com o artificial? Ou seja, será que nós temos critérios claros, adequados para separar o natural do artificial? Existe hoje em dia algo puramente natural? Ou seja, será que tem algo puramente natural? Aqui são apenas algumas provocações para tentar lidar e nos fazer pensar a respeito dessas questões ontológicas. Segundo tipo de questões, por que filosofar sobre a tecnologia, então, pensando em aspectos epistemológicos, pensando em aspectos relacionados ao conhecimento? Será que é possível ou necessário diferenciar ciência aplicada da tecnologia? Ou seja, será que temos ciência aplicada, mas ciência aplicada é igual à tecnologia? Será que é isso mesmo? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Existe um conhecimento especificamente tecnológico que não se reduz ao científico? Que aspectos ou modalidades ele tem? Como se apresenta, digamos assim? Será que a tecnologia ela tem alguma relação com o saber vulgar? Técnica e tecnologia são a mesma coisa? Então, são questões que ainda não temos tentativas de respostas, mas não temos respostas definitivas para isso. Consiste a tecnologia apenas na aplicação da ciência à resolução de problemas práticos? Ou seja, é simplesmente aplicar a ciência? Será? É possível ou necessário diferenciar ciência aplicada e a própria tecnologia? Existe espaço para a verdade na atividade tecnológica? Será que o problema da verdade, que é um problema fundamental para a filosofia, para a ciência, também é interessante e pertinente nas áreas tecnológicas? Como se diferenciam as explicações tecnológicas das explicações científicas? Ou seja, será que aquilo que a ciência explica é o mesmo que aquilo que é explicado pela própria tecnologia? Também, e aí talvez sejam as questões que mais interessam ou mais familiares a muitos, que são pensar a tecnologia a partir de questões axiológicas, ou seja, a partir de questões de valores. Será que a tecnologia é algo positivo? É algo negativo? Ou seja, ou a tecnologia é neutra? A tecnologia, os artefatos, eles são criados e eles não são nem bons nem ruins, depende do uso que você fizer. Se é isso, por que é isso?
Será que os artefatos são capazes de incorporar valores estéticos, éticos e políticos? Será que eles têm essa capacidade? Se tem, como implementar esses valores éticos, políticos, morais e estéticos nos artefatos? Seria a beleza tecnológica algo diferente da beleza natural? Por exemplo, há a diferença entre a beleza de um pôr do sol, de uma flor, de um artefato, um dispositivo, de um belo carro, de uma bela casa, de um belo smartphone, por exemplo? Será que seria possível fazer essa diferenciação? Também a moral ela é moralmente justificada, por exemplo, a política armamentista destinada à destruição dos adversários? Será que é moralmente adequado a gente utilizar a tecnologia para desenvolver armas de destruição em massa? Será que é adequado a gente desenvolver tecnologia para tentar acabar com a fome? Será que é adequado a gente gastar milhares e milhares ou milhões e milhões de dólares tentando chegar até Marte, sabendo que tem pessoas que passam fome? Será? As armas nucleares não são acaso intrinsecamente perversas por visarem a destruição total? Temos direito a dispor tecnicamente de existência das restantes espécies vivas ou até do planeta? Nós podemos utilizar e explorar as outras espécies indefinidamente? Temos direito de poluir outros lugares, por exemplo, o espaço sideral e outros locais com o nosso lixo tecnológico? Então, em síntese, e aqui já fechando um pouco essa conversa, esse monólogo, vocês não estão conversando, vocês estão me ouvindo, mas existem duas formas diferentes de filosofar sobre a tecnologia. A primeira seria uma praticada pelos engenheiros, então os engenheiros eles se voltam para a tecnologia, buscando voltam para a filosofia, vendo que a prática deles da engenharia traz questões importantes. E aí nós temos alguns engenheiros que têm contribuições significativas para nós, como Ernest Kapp, Peter Eimer, Dessauer, o Simondon, o próprio Mário Bung e o próprio Walter Vicente, que escreve um livro muito interessante chamado O que os engenheiros conhecem e como eles conhecem. Eu tenho esse livro por aqui, mas não está na minha mão nesse exato momento. E outra forma seria o quê? A praticada pelos humanistas, ou seja, pelos filósofos, pelo pessoal da humanidade, que vai fazer o quê? Que vai, nós da humanidade, que vamos lidar com algumas questões. E aí temos autores que vão desde Rousseau, Jasper, Mumford, Heidegger, José Ortega y Gasset, Jacques Ellul, entre outros tantos que apresentam, digamos assim, essa abordagem. Então, tanto engenheiros que se dedicam, vêm buscar na filosofia subsídios, e tanto filósofos que veem na tecnologia como problemas interessantes. Dentro dessas abordagens, assim, dentro desses dois campos, nós poderíamos tratar o quê? Três enfoques diferentes. Um analítico, de natureza analítica, que tende a compreender e a explorar mais o aspecto mais epistêmico. Outro, o aspecto hermenêutico ou fenomenológico, que tenta ver como que é a relação eu-mundo-técnica, ou eu-técnica-mundo, como que se dá essa mediação. E outra abordagem, que é uma abordagem pautada a partir da perspectiva crítica, ou seja, como que a tecnologia afeta o homem, a cultura, as relações sociais, econômicas e, principalmente, políticas em relação a isso. Ok? Meus amigos, espero que vocês estejam bem, possam ficar bem e voltem ao texto, releiam e qualquer coisa que precisar, entre em contato comigo, ok? Espero que a gente possa ter um entendimento adequado a respeito dessa complexidade que é lidar com a própria tecnologia, ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem e se cuidem. Até mais.